Bom, pessoal, agora a gente começa a ver questões de como fazer ciência de dados quando a gente tem um volume muito grande de dados. E isso está na área que hoje em dia é chamado de Big Data, né, que é uma buzzword, é uma palavra que está bem na moda, muitas pessoas usam. Né? Agora a gente vai ver como que isso impacta o trabalho de um cientista de dados. Mas aí vocês podem se perguntar, mas se a gente vai fazer ciência de dados sobre uma grande quantidade de dados, não continua sendo ciência de dados normal? Bom, por um lado continua, mas por outro, a quantidade de dados é tão grande, é tão extremo, que a gente precisa mudar muita coisa. Precisa mudar a arquitetura que a gente trabalha, os modelos que a gente faz, o tipo de análise, o tipo de algoritmo, e mesmo a forma como a gente pensa os problemas, né? Porque agora a gente tem muito mais dados disponíveis, a gente pode pensar em formas alternativas de responder as perguntas. Então, na verdade, influencia bastante em todas as coisas que a gente viu até agora. Quando eu apresento essa aula nas aulas presenciais, eu costumo fazer algumas perguntas para os alunos, então se vocês quiserem responder essas perguntas antes de eu dar a resposta, por favor, pausem o vídeo. Mas a primeira pergunta é o que o Google, o Facebook, a Amazon, a Walmart, a CIA e o seu namorado ou namorada têm em comum? Bom, basicamente eles querem saber mais sobre você. A outra pergunta é o que o LHC, o acelerador de partículas, e a descoberta de planetas fora do sistema solar, pesquisas em genômica, e um bebê, uma criança de 3 anos perguntando por que todas essas entidades têm em comum. Se quiser, pause o vídeo novamente, mas a resposta é que eles querem saber mais coisas sobre o mundo, né? E agora a última pergunta, né? O que o Google, o Facebook, a Amazon, a Walmart, a CIA, o LHC, a descoberta de planetas extraterrestres, genômica, o que todas essas coisas têm em comum? Basicamente, novamente, né, o que eles têm em comum é que eles precisam de dados para responder as perguntas que eles têm, né? Eles querem sempre mais dados para entender o mundo ou para saber mais sobre os clientes ou sobre as pessoas ou sobre as pessoas sendo investigadas. E para pensar um pouco mais nisso, de como que uma empresa ou que uma entidade quer mais e mais dados e como que esses dados podem ser usados para conhecer melhor, seja lá o que for que essa entidade precisa conhecer, vamos usar aqui o caso do Facebook inicialmente, né? E o Facebook é um caso bem impressionante sobre o uso de Big Data, né? Qual os impactos que isso podem ter, né? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Mas analisando os dados dos usuários do Facebook, o Facebook consegue entender e manipular diversas coisas a respeito dos seus usuários, né? Eles conseguem entender e otimizar como que as pessoas se engajam no site, mas eles também conseguem classificar pessoas de acordo com questões sexuais, de raça e orientação política. Eles conseguem ter uma ideia de questões socioeconômicas das pessoas, coisas de relacionamentos, sentimentos e personalidade das pessoas, né? Então, por exemplo, eles têm, hoje em dia isso é uma tecnologia bem dominada, né, de análise de sentimento. Então o Facebook consegue analisar qual que é o perfil das pessoas. As pessoas são mais extrovertidas e introvertidas, né? Isso está bem documentado em pesquisas e tudo, é uma coisa relativamente fácil de se fazer. Bem, e outra coisa que o Facebook tem é informação sobre relacionamentos, né? Então ele tem no perfil das pessoas, né, que optam por fornecer essa informação, ele tem se a pessoa é solteira ou se a pessoa está num relacionamento, né? E veja que ele tem isso para bilhões de pessoas. Então ele consegue ver sempre que existe uma transição de uma pessoa de solteiro para num relacionamento, o Facebook sabe, né? Em geral as pessoas informam com quem elas estão se relacionando, né? Ou pelo menos parte dela, mas qualquer parte da população de bilhões de usuários do Facebook já são milhões de pessoas, né? Então, para milhões de pessoas, o Facebook tem informação de quando a pessoa era solteira, depois que entrou no relacionamento e com quem que ela entrou no relacionamento. E, obviamente, o Facebook também tem toda a informação de como foi a interação dessas duas pessoas que entraram no relacionamento antes delas entrarem no relacionamento. Então, eles conseguem casar isso e prever isso para outras pessoas também. Então, se ele sabe como que as pessoas conversar antes delas entrar no relacionamento, que tipo de mensagem elas trocam, qual frequência, como que uma interage com os posts das outras, o Facebook sabe isso tudo. Então, no momento que duas pessoas se conhecem, começam a conversar
E se a conversa está parecida com o que o Facebook viu nas outras milhões de conversas que levaram ao relacionamento, o Facebook consegue prever com uma certa certeza se as pessoas vão entrar no relacionamento. O que mostra o poder, né, da análise de dados nesse volume, mas também deixa a gente um pouco preocupado, né? Imagina que você é uma dessas pessoas que conheceu alguém e está começando a conversar no Facebook, trocando informação, enquanto você está passando noites acordadas, imaginando se a pessoa do outro lado gosta de você ou não, se isso vai ser um relacionamento ou não. Você está perdendo noite de sono, se estressando, ficando ansioso, e o Facebook já sabe o que vai acontecer. Então isso é um pouco preocupante também. E muito preocupante também é essa pesquisa também famosa do Facebook, que o Facebook fez uma pergunta científica, né, de será que é possível que eles alterem o sentimento das pessoas, como as pessoas estão se sentindo, o humor das pessoas, através da manipulação da timeline das pessoas, né, manipulação da informação às quais as pessoas são expostas. E aí foi exatamente isso que eles fizeram. Eles fizeram um experimento para ver isso. Então dividiram um grupo de pessoas, né, automaticamente, sem as pessoas terem o conhecimento, e modificaram a forma como as coisas eram exibidas. E depois, como eles também dominam a tecnologia de análise de sentimento, eles mediram como estava o sentimento das pessoas a partir dessa manipulação e perceberam que sim, eles podem manipular o sentimento das pessoas, né? O que obviamente é controverso pelo fato dessa pesquisa intencionalmente colocar as pessoas num sentimento ruim para fazer os testes, né? É assim que eles validaram a pergunta de pesquisa deles. E obviamente a gente sabe de coisas mais extremas, com consequências ainda mais sérias, relacionadas com o Facebook. Por exemplo, o escândalo da Cambridge Analytica, né, que obteve perfis, né, ou derivou perfis psicológicos de diversos usuários para mostrar propagandas, né, relacionadas com eleições e tal, direcionadas para usar o perfil psicológico da pessoa para gerar maior comoção, né, gerar uma maior probabilidade da pessoa mudar de opinião de acordo com o que eles queriam. E aí isso, obviamente, foi uma coisa muito relatada e estudada, né? Steve Bannon foi um dos principais pessoas envolvidas nisso, né? Hoje em dia a Cambridge Analytica pediu falência, mas tem diversas outras empresas que foram criadas pelos fundadores da Cambridge Analytica que estão atuando ao redor do mundo. Bom, eu dei vários exemplos relacionados com o Facebook, né, e frequentemente exemplos de mau uso de Big Data, né, mau uso de análise de dados em larga escala, mas obviamente os bons exemplos também são abundantes, né? No caso que a gente está estudando, coisas relacionadas com pandemia, né, obviamente tem muito trabalho importante na área de Big Data, auxiliando na questão da compreensão de fatores relacionados com Covid. Então, se você busca artigos sobre isso, tem bastante coisa. Um artigo que eu gosto especialmente é esse artigo que baseou nos dados da OpenSafely, que esse grupo construiu um banco de dados, obviamente preocupado com questões de privacidade e tudo, mas um banco de dados com as informações de todos os pacientes da Inglaterra, usando dados do NHS, que é o sistema de saúde deles, como o SUS, que a gente tem no Brasil. Então eles usaram todos esses dados para inferir quais são as comorbidades, quais são as questões socioeconômicas mais associadas com o risco de morte no Covid. E aí mais detalhes do OpenSafely, né, que eu acabei de falar. Então é uma estratégia de Big Data exatamente para isso, para tentar achar respostas rápidas, ver quão eficiente é a introdução de medicamentos, quão perigoso é ter determinado tipo de comorbidade, né? Então, obviamente, um banco de dados com esse volume, né, com esse detalhe de dados, é muito importante num cenário desse de pandemia. E, obviamente, essa utilidade, né, em uso de dados em nível de Big Data para a sociedade em geral é extremamente importante.
e a gente vê esse acúmulo, essa geração muito grande de dados em diversos cenários da nossa sociedade. Então agora vamos falar um pouco de quanto dado que a gente está sendo exposto, quanto dado a gente precisa analisar. Esse é um gráfico que mostra a cada minuto a quantidade de informação que é gerada na internet, né, em diversas plataformas, como YouTube, Netflix, o próprio Google, né? Então, quanto que é gerado de informação a cada minuto nessas plataformas, que é gerado e consumido, né? Então dá para ver que é uma quantidade gigante de informação. A gente tem que o Facebook hoje em dia tem 2 bilhões de usuários conectados, né? Em 2015 era 1 bilhão. A gente tem bilhões de smartphones conectados na internet e muita gente produzindo, consumindo conteúdo. Aí algumas estatísticas que eu gosto também, né? Cada dia, isso com base nos dados de 2015, a gente cria 2,5 quintilhões de bytes de dados, que isso dá 2,5 exabytes, que é 2,5 vezes 10 elevado a 18, né? Tem 18 zeros nesse número aí. E outra coisa interessante é que esse crescimento é exponencial, né? Então 90% dos dados no mundo, em geral, a cada instante, foram gerados nos últimos 2 anos, né? Então é um crescimento exponencial muito, muito intenso. E aí, se a gente pegar só as informações que Google, Amazon, Microsoft e Facebook, né, que são das principais empresas na web que geram e processam dados online, se a gente pega toda essa informação, ou a informação que eles tinham em 2013, isso dá essa quantidade toda de bytes. E se a gente gravar isso em CDs, né, eu fiz essa conta, a gente consegue fazer 5 pilhas de CDs que vão até a Estação Espacial Internacional. E eu gosto de brincar com meus alunos que, fazendo essa conta, eu acabei resolvendo também o problema de acesso à Estação Espacial Internacional. E isso a gente vê em diversas outras áreas, né? Esse crescimento do volume de informação. Outra área super interessante, super importante é a área de genômica, né? Então, a cada momento está ficando mais barato gerar o genoma de pessoas, ou de animais, ou de doenças, né? Ou de parasitas, ou micro-organismos. E a pesquisa em genômica é essencialmente uma pesquisa que demanda muito em termos de eficiência nos algoritmos e a quantidade de dados, porque sempre você está associando a uma quantidade muito grande de padrões genéticos com uma quantidade muito grande de coisas que você quer medir, por exemplo, propensidade a doenças ou fenótipos expressados e coisas assim. Então você está sempre lidando com uma quantidade muito grande de informação e a gente está tendo cada vez mais esse tipo de dado para ser processado. E para processar esse monte de coisa a gente precisa de infraestrutura, né? E é interessante que já em 2011 os maiores projetos de arquitetura nos Estados Unidos eram projetos de data centers, né? Então prédios gigantes que basicamente funcionam exclusivamente para processar, armazenar e processar dados. Então, infraestruturas gigantes que precisam de projetos de refrigeração muito elaborados e toda a demanda de energia e etc. Exclusivamente para armazenar e tratar dados. E esses dados estão vindo dos mais diversos sensores, né? Mais diversas fontes. A cada momento a gente está desenvolvendo novos aplicativos, novos usos para o celular, novas formas de coletar dados. Então, sempre a gente está tendo mais e mais informação para processar. Hoje em dia está famoso também a questão da internet das coisas. Então, agora a gente tem os nossos aparelhos em volta da casa conectados na internet também fornecendo dados. Hoje em dia você tem escova de dente que coleta informação de se você está escovando bem ou não o dente, depois te dá um relatório dizendo como que você está e como que você se compara às outras pessoas. Então a gente está gerando um nível de detalhe muito, muito grande. Então agora que a gente tem uma noção do tamanho do problema, né, o tamanho da disponibilidade de dados que a gente tem, que a gente precisa de tratar, vamos tentar definir um pouco mais precisamente o que significa Big Data, né? Mas Big Data é basicamente todas as técnicas que surgiram e estão surgindo para a gente conseguir tratar essa quantidade insana de dados. E para fazer isso a gente precisa desviar do que era a forma tradicional do processamento de dados. Então
Então, tudo que a gente teve que desviar do que era comum antigamente, ou seja, usar bancos de dados relacionais, usar data warehouse, usar processamento centralizado ou computadores paralelos, mas de uma arquitetura não de cluster que a gente tem hoje em dia, tudo que a gente teve que desviar disso, a gente tende a chamar de Big Data. Né? Os desafios são exatamente isso, esses que eu comentei agora. Né? A gente conseguir capturar, armazenar, analisar, manter essa grande quantidade de dados é muito desafiador. A gente enfrenta desafios em cada um desses estágios. Né? E, em geral, o objetivo associado a Big Data, frequentemente, a gente quer analisar isso para fazer análise preditiva e para entender o comportamento de usuários. Como eu falei, esse termo Big Data realmente pegou e é usado frequentemente quando a gente descreve esses problemas, né? Isso já apareceu nas maiores revistas, nas revistas mais importantes do mundo. E algumas características que alguns pesquisadores gostam de descrever do Big Data, né, que dizem para você caracterizar o seu problema como um problema de Big Data, você tem que ter esse tipo de problema. Aí eles classificam isso, às vezes falam 3V, às vezes 5V, acho que eu já vi 8Vs, mas em geral você tem que ter um volume grande de dados, uma variedade grande, uma grande velocidade, variabilidade e veracidade. O volume é o tamanho mesmo, essas coisas que eu estou estressando aqui, né? Uma quantidade grande de dados. Mas isso só não é suficiente, porque se você tem uma grande quantidade de dados, mas esses dados são fáceis de processar e você consegue processar isso numa velocidade razoável, né? Você não tem uma necessidade de processamento muito rápido, você consegue lidar com sistemas tradicionais. Outras coisas que o sistema também precisa ter variedade, né? Os dados vindo de lugares diferentes, então você precisa ter flexibilidade no seu sistema. Outra questão é a velocidade, você precisa analisar rapidamente os dados, porque eles estão chegando numa velocidade muito grande, e se você não conseguir analisar, você vai acabar tendo que jogar dados fora. A variabilidade às vezes você tem dados que são mais consistentes, às vezes menos consistentes, dependendo de como está o seu sistema, de como você está recebendo os seus dados. E veracidade, nem sempre você pode confiar na qualidade, no que os dados dizem. Né? Todas essas coisas são muito comuns quando a gente analisa dados da internet e dados de diversos sensores, quando a gente coleta informações de múltiplas fontes, todos esses tipos de problemas começam a aparecer. Aí alguns exemplos desses problemas, né? Exemplos isolados de cada uma dessas questões. Volume, então eu falei bastante, volume de, por exemplo, fotos na base do Facebook. A variedade, né? Para o Google colocar um anúncio, né, para a gente ver, ele analisa um monte de informação, ele analisa os e-mails do Gmail, ele analisa para onde você está indo, onde você está comprando coisa, quais vídeos do YouTube você está vendo. Então é uma variedade grande de dados. Velocidade, né? O colisor de partículas, lá, o LHC, quando ele faz os experimentos dele, né, ele colide as partículas, ele gera até 25 gigabytes de dados por segundo. Esses dados precisam ser capturados numa velocidade muito alta, senão esses dados são desperdiçados, né? E depois analisar esses dados também é um problema gigante. Variabilidade, por exemplo, previsão de tempo usando a distribuição não uniforme, né? Dados que estão vindo de estações de tempo que tem uma distribuição não uniforme, tem às vezes problemas de conexão, de transmissão ou de falha dos sensores, né? Veracidade, quem analisa dados do Twitter sabe disso, cada vez é mais difícil analisar fidedignamente, porque você tem uma proliferação de bots e você nunca sabe o que é usuário real, o que é um usuário robô. E esse monte de dados, quem se beneficia disso? Quem precisa dessa grande quantidade de dados? Aí a gente já falou, obviamente, as empresas de mídia, né? Google, Facebook, Netflix, todas elas analisam bastante, precisam de processar e gerar previsões a partir dos processamentos que eles fazem para vender mais serviços para os usuários, né? A mesma coisa, comércio, né, tradicional ou online, precisa entender os padrões de venda, os padrões dos usuários. Indústria, cada vez mais usando essas coisas. Um exemplo que eu vou falar mais depois, carros autônomos. Os governos, né, para você ter cidades inteligentes, né, uma coisa que vem sido pregado ultimamente, você
precisa analisar Big Data, para a própria vigilância, né, dos usuários, dos cidadãos. É uma coisa que está sendo feita, é bem controversa, também é uma análise de dados massiva. Na ciência, como eu já falei, astronomia, ecologia, né, em física, para analisar os experimentos a gente precisa dessas coisas. Medicina, como a gente está falando de Covid e de bases de dados para tentar identificar remédios e formas de tratar a doença, isso é muito importante. Cada vez mais os esportes estão usando isso, Fórmula 1, né, precisa de tratar dados há muito tempo. Fala-se também que a Alemanha, quando ganhou da gente, eles fizeram um trabalho muito intenso durante anos de análise de dados para saber exatamente que tipo de time eles precisariam formar e etc. E quem precisa de dados também é a gente acaba se acostumando disso. Se você perceber no dia a dia, a partir do momento que você acorda, pega o seu celular, vê as notícias, vê a previsão do tempo, acessa um mapa para ver como que você tem que chegar no lugar que você tem que ir, a todo momento a gente está usando, né, sistemas que são dependentes de uma grande quantidade de dados. Então, cada vez a gente está se tornando uma sociedade, né, como sociedade, como indivíduos, a gente está cada vez mais dependente dessa grande quantidade de informação. Aí alguns exemplos específicos, né? Eu falei de carros autônomos, né? Por exemplo, os carros da Tesla, eles coletam dados quando eles estão dirigindo autonomamente. Sempre que um motorista precisa corrigir uma decisão do sistema, essa correção é enviada para os computadores da Tesla e essas coisas são analisadas e comparadas com o resto dos outros carros, e se isso gera um novo aprendizado, esse aprendizado é enviado para todos os carros. Então, você tem milhares, agora chegando na casa de milhões de carros dirigindo no mundo inteiro, trocando essas informações com os computadores centrais e demandando esse processamento em grande escala. Então, isso é bem importante. Esse filme também é outro exemplo de como que a análise de dados pode ser usada em esportes, né? E hoje em dia outro grande exemplo é a Fórmula 1. E na Fórmula 1 essa questão de coleta e processamento de dados tem sido tão importante há tanto tempo que hoje em dia eles se transformaram alguns dos líderes em alguns tipos de análise, né? Então, por exemplo, a McLaren vem fazendo isso há muito tempo, né? Pegando dados dos carros, né? Telemetria dos carros, analisando como que é o desempenho do carro, como que ele pode melhorar em cada uma das curvas da corrida, analisando coisas em tempo real durante a corrida, se um carro deve parar em qual volta e, a partir disso, qual seria a consequência, onde o carro voltaria, se ele pegaria muito tráfego e como que maximiza a probabilidade do piloto pegar menos tráfego. Então eles têm que fazer isso tudo muito rápido e processando muitos dados. Então eles ficaram tão competentes nisso que hoje em dia eles vendem esses serviços, inclusive para hospitais brasileiros. Então tem tecnologia de processamento de dados da McLaren analisando coisas em hospitais brasileiros. Outro exemplo que eu gosto de dar é a Amazon, né, que a princípio eles começaram vendendo livros online, depois expandiram para vender basicamente qualquer coisa online, e no processo de precisar vender qualquer coisa online, eles precisaram também coletar, ou eles tinham a oportunidade de coletar o máximo de informação possível para conseguir prever o máximo o que as pessoas querem, oferecer ou sugerir o máximo de produtos, né, e também trabalhar toda a logística que eles têm, que eles são muito eficientes em todas essas questões, desde os armazéns até as entregas. Então, para conseguir fazer isso da forma mais eficiente possível, a Amazon teve que criar uma infraestrutura computacional muito possante, muito flexível, né, para conseguir fazer essas coisas todas. E aí, como eles ficaram muito competentes nisso, também eles começaram a vender essas soluções. E aí não é à toa que hoje em dia a Amazon é a líder no mercado de cloud, é a líder no fornecimento desse tipo de serviço. Tanto que concorrentes usam, né? Netflix é um concorrente direto da Amazon, usa os serviços da Amazon. A Apple, em diversas frontes, é um concorrente da Amazon, usa os serviços da Amazon. E, obviamente, essas questões de Big Data também têm impactos sociais em diversas arenas, né? Essa questão de competição, uma empresa competindo com a outra, quem conseguir processar mais dados consegue uma vantagem competitiva, mas em termos sociais a gente vê que agora a gente tem cada vez mais algoritmos controlando tudo, né? E muitas vezes esses algoritmos eles são tendenciosos, eles
replicam os preconceitos que existem na sociedade, então tem diversos riscos aí. Outras questões, em breve toda a população do globo, né, a grande maioria vai estar online, vai ter acesso à internet, vai estar usando celulares capazes de acessar a internet, quanto que isso muda, né, em termos de novos serviços que podem ser prestados e também novas formas de coletar informação da população, como que a gente vai lidar com essas questões, né? A política, como que essas análises de personalidade, análises de redes sociais estão influenciando o direcionamento de propagandas políticas, né? Então, influenciando as nossas campanhas políticas, questões de saúde, né? A gente mostrou a importância de você ter bases de dados e conseguir analisar dados para ter serviços e descobertas de saúde mais eficientes, questões de privacidade, como que a privacidade dos usuários fica nesse cenário inteiro, nesse cenário todo, guerras cibernéticas, a gente já está vendo essas coisas, né, de governos atacando outros governos e tentando roubar dados ou colocar a infraestrutura fora do ar, então a gente fica cada vez mais dependente dessas coisas. O que acontece se esses serviços forem atacados, né? E mesmo coisas de baixo nível, como o consumo de energia, né? Hoje em dia, armazenamento e processamento de dados nos Estados Unidos corresponde a cerca de 10% do consumo da energia, né? Onde isso vai parar, né? Para onde isso vai? Em outra questão também é que a gente está transformando a nossa economia numa economia muito baseada em informação, né? Se antes as maiores empresas na nossa economia eram empresas de petróleo ou empresas de energia, hoje em dia a gente vê que as maiores empresas, né, disparado, são empresas de tecnologia, sobretudo as empresas que trabalham bastante com dados, né? E aí eu gosto bastante dessa matéria da Economist que fala exatamente isso, né, que agora a informação ou dados é o novo petróleo. E isso pode se ver quando você olha a valorização das empresas, né? Se antigamente as empresas mais valorizadas eram, em geral, empresas de energia, né, petróleo, etc., hoje em dia são empresas de tecnologia. Esses dados estão desatualizados, estão mais ou menos 2 anos desatualizados, mas é até interessante para ver o quanto que as coisas mudaram nesses 2 anos, né? 2 anos atrás, a Apple chegou à valorização de $1 trilhão de dólares, e isso era uma coisa inédita, né, muito impressionante. Hoje em dia, todas as 3 empresas aqui, se não me engano, já valem mais de $1 trilhão de dólares, a Apple vale cerca de 2 trilhões de dólares, e hoje em dia até a Tesla está começando a entrar nessa lista das top 10. Então, as empresas de tecnologia, sobretudo as que lidam muito bem com dados, armazenam e processam dados de forma eficiente, estão certamente liderando a nossa economia. E aí mais um infográfico que mostra essa tendência, né? Como em 2013 você tinha bastante empresas, digamos, tradicionais entre as mais valorizadas, 2018 já era um domínio total de empresas de tecnologia. Bom, era isso a parte da introdução de ciência de dados, e aí na próxima aula a gente vai entrar mais em detalhes de tecnologia, de infraestrutura, e de arquitetura para tratar com questões de Big Data.